cumprimentar também os meus colegas de mesa. De facto, é a primeira vez que nos conhecemos pessoalmente, mas já conversámos muito ao telefone sobre estas matérias e também felicitá-la pelos excelentes trabalhos que tem feito nesta e noutras áreas, mas estas particularmente tocam-me. Bom, eu estou aqui para procurar dizer-vos o que é que, pedindo desculpa a quem saiba disto mais do que eu, logicamente, mas procurar dizer-vos o que é que diz o direito sobre isto. Isto é, nós temos facto, não é? Facto ou factos. Há em todo o mundo, não só em África, não só na Guiné, não só em Angola, Moçambique, há por todo o mundo milhares, eu diria centenas de milhares de pessoas que querem esta resposta, que têm um problema na sua vida e que perguntam, eu posso resolver o meu problema? O meu problema é, eu quero saber de onde vim, porque quero saber quem sou. E saber de onde vim é conhecer o meu pai e a minha mãe, ou só o meu pai ou só a minha mãe, e eventualmente até ter essa ligação biológica que eu já conheço, reconhecida judicialmente, ou juridicamente, se quisermos. Bom, esta é a pergunta. E a resposta é positiva. Eu trago-vos uma boa notícia. De facto, existe, já há muitos anos, no direito, um direito ao conhecimento das origens genéticas. Ponto final. Agora, a história deste direito, em primeiro lugar, não é um direito absoluto, não há disso. E já lá vamos, portanto, ele pode ter que ser ponderado, equilibrado, mitigado com outros direitos. Já lá vamos. Por outro lado, a história deste direito nem sempre foi uma história muito bonita. Portanto, nós começámos mal. Só se começa a falar do direito ao conhecimento das origens genéticas no século XX e pelas piores razões. Porque, a dada altura, os nazis acharam que era importante descobrir de onde vinham as pessoas. Porque havia pessoas melhores do que outras. E quem é que é ariano? E então, reparem, na Alemanha não havia possibilidade, não era possível investigar a paternidade fora do casamento. E então, por causa desse interesse pernicioso, o que é que os juristas alemães defenderam? Bom, vamos aplicar aquilo que nós no direito chamamos um jargão, aplicação analógica, vamos aplicar analogicamente as normas da investigação da paternidade dentro do casamento aos casos em que a criança nasceu fora do casamento. E assim começa este direito ao conhecimento, invocando o tal direito ao conhecimento das origens. Claro que não era para isso. Era para saber quem era ariano, quem era judeu, etc, etc. Ora bem, a seguir à Segunda Guerra Mundial, felizmente, com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e todas as teorias que se fizeram em torno dos direitos humanos, passou a olhar-se para o direito ao conhecimento das origens genéticas, já não como uma forma perniciosa de saber de onde vínhamos, mas como uma forma de desenvolvimento da personalidade. Portanto, a partir de 1950, e depois um outro marco importante nos Estados Unidos, em 1971, surge a primeira associação designada de ALMA, que era uma associação para a libertação dos adotados, uma associação cujo objetivo era defender o direito dos adotados a conhecer a família biológica. Pouco depois, em 1976, na Alemanha, surge a primeira tese de doutoramento sobre precisamente o direito ao conhecimento das origens genéticas, que influenciou o Tribunal Constitucional Alemão, que na década de 80 diz expressamente que tem que ser possível investigar vínculos falsos, o direito tem que garantir isso, e depois por aí fora foram decisões essas que acabaram por influenciar o Tribunal Constitucional Português também. Isto porquê? Porque já agora posso dizer-vos, até 2009, Portugal tinha uma lei, tinha das leis mais restritivas em termos de prazo, de prescrição das ações de investigação de paternidade e de maternidade. Só se podia investigar a paternidade e a maternidade até aos 20 anos. Reparem, um jovem aos 21 anos já não podia, em regra, investigar a maternidade e a paternidade. Bom, foi difícil, mas em 2006 o Tribunal Constitucional Português disse que isso era uma atrocidade, uma violação clara do direito ao conhecimento das origens genéticas. A lei mudou em 2009. Ainda hoje não está, na minha perspectiva, como deve estar, porque ainda hoje temos prazos de investigação de paternidade. Na Espanha não existem, no Brasil não existem, nos países africanos também não existem. Em geral, enfim, na generalidade dos países não há prazos de investigação da maternidade e da paternidade, e em Portugal há. São prazos mais largos, já não é até aos 20 anos. É a maioridade e mais 10, portanto até aos 28. E, bom, mas e depois disse outra coisa que já suaviza o regime, que é bom, e depois dos 28, nos 3 anos seguintes ao momento em que a pessoa tem conhecimentos de factos que possam
resultar numa maternidade ou numa paternidade que não está ainda estabelecida. Portanto, enfim, estamos muito melhor, mas já houve tribunais em Portugal que entenderam que também este prazo é inconstitucional. E, portanto, eu acho que a tendência do direito português, não sou adivinho, mas foi assim que tudo isto começou, a tendência será para eliminar completamente os prazos de caducidade. Portanto, ou seja, do ponto de vista muito prático, um cidadão angolano, guineense, moçambicano, que contrata um advogado em Portugal, que tenha uma desconfiança, logicamente, relativamente a quem seja o seu pai, se tentar uma ação em Portugal, hoje, com o objetivo de investigar a paternidade, pode fazê-lo, em primeiro lugar, essa é a resposta também positiva, pode fazê-lo, tem esta limitação presente, atual, dos prazos, mas até pode lutar pela abolição de prazos, porque isso já aconteceu no passado. Desde logo pode dizer que ainda está dentro dos 3 anos a contar da data em que conheceu, eventualmente, quem pode ser o seu pai. Bom, portanto, essa é a resposta positiva. A Catarina teve a amabilidade de me colocar algumas questões também que pudessem ser aqui respondidas. E uma delas é a seguinte. Este direito ao conhecimento das origens genéticas também existe, como ela referiu, no caso do anonimato do dador, isto é, quando há utilização de espermatozoides ou de ovócitos doados, pergunta-se quem é gerado ao abrigo dessas técnicas pode conhecer a identidade dos seus progenitores. Em Portugal, só em casos muito contados. Também aqui há muitas soluções. Na Inglaterra, por exemplo, há direito a conhecer a identidade do progenitor. Aqui já não é para estabelecer o vínculo. Portanto, uma ressalva. Aqui já não é para dizer que é pai jurídico, que vai prestar alimentos, que vai herdar. Não é isso. É apenas para conhecer a identidade. Ora, em Portugal isso é muito raro. É preciso intentar uma ação no tribunal e demonstrar uma vontade inalutável de conhecer a identidade do dador. Mas não é o que se aplica aqui. Portanto, estamos a falar de o direito ao conhecimento das origens genéticas tem, então, várias dimensões. Uma delas é permitir, em casos contados, descobrir a identidade do dador. Noutros casos é investigar a maternidade e a paternidade. Isso significa que aí vai estabelecer-se o vínculo de maternidade e de paternidade. Aquilo que o nosso direito não consagra, e eu acho que podia consagrar, até porque já há exemplos noutros ordenamentos jurídicos, pode acontecer que o tal cidadão ou cidadã angolano ou guineense que sabe que o seu pai vive em Freixo de Espada à Cinta, já tem, enfim, até pode já saber quem é. Pergunta-se, ele ou ela, quando propõem a ação, até pode ser uma ação proposta contra os herdeiros, se essa pessoa já faleceu, o resultado dessa ação só pode ser um. Ele só ganha a ação se o juiz se convencer que, de facto, aquele é o seu pai ou a sua mãe e estabelece o vínculo. Diz assim, agora é pai e mãe para todos os efeitos. Vais herdar e, se houver necessidade de prestar alimentos, reciprocamente, prestam-se alimentos. Ora bem, o que eu acho que não está no direito português e podia estar é uma ação destinada apenas a conhecer a identidade. Esse angolano ou esse moçambicano pode apenas querer conhecer a identidade, não quer alimentos, não quer herdar, aliás, ele não quer nada desse homem que esteve em África, que fez lá qualquer coisa à sua mãe, com o qual ela também sofreu, e, portanto, isso não está previsto e podia estar. Portanto, nós só entendemos, porque no fundo a ideia do direito em Portugal e noutros países é de que nós não podemos dispor dos nossos vínculos de paternidade e de maternidade. Iniciamos a ação e, obrigatoriamente, o resultado, se for aquele, então o vínculo tem que se estabelecer. E é por isso que, também já falámos, Catarina, sobre isto, é por isso é que se diz que em Portugal não há filhos de pais incógnitos, como havia antigamente. Isso também não é uma verdade completa. Há filhos de pais incógnitos. O que a lei consagra é um mecanismo cujo objetivo é evitar que haja filhos de pais incógnitos. Isto é, o Ministério Público tem o dever de investigar a maternidade e a paternidade. Agora, pode não resultar em nada essa investigação. Portanto, pode haver filhos, e há filhos de pais incógnitos. A segunda pergunta. Se é legítimo estes filhos quererem conhecer os seus pais, mesmo quando se tratou de uma relação de prostituição mais ou menos assumida. E aqui? Aqui o direito não faz distinção. Portanto, o direito aqui não faz distinção. Independentemente do que aconteceu e como aconteceu há 20 ou 30 anos, a
pessoa pode investigar a maternidade e a paternidade. E no caso concreto estamos a falar sobretudo da paternidade, independentemente do tipo de relação que houve entre os progenitores. O que interessa é que tenha havido uma coabitação causal, que do ponto de vista genético levou a que possamos dizer que aquela criança, ou homem já adulto, ou mulher adulta, são filhos daquele homem. Isso é o que basta. Portanto, não há nenhuma restrição. A última pergunta é a seguinte: e como é que se coaduna o direito ao conhecimento das origens genéticas com o direito à privacidade? Isto é um tema muito delicado e muito importante. E agradeço à Catarina por ter colocado as coisas neste plano. Porque, mais uma vez, vos digo que o direito trata as situações de forma distinta. No caso da investigação da maternidade e da paternidade, não há nenhuma ponderação de interesses. Nenhuma. Não há direito a não ser pai e a não ser mãe. Invocando qualquer privacidade, qualquer situação relativa aos núcleos familiares estabelecidos. Não. A única tutela que essas, digamos assim, eu diria, pretensões de segredo, podemos chamar assim, e a única garantia dessas pretensões de segredo é através dos prazos de caducidade, precisamente. Ou, por exemplo, das limitações à impugnação de uma paternidade que já está estabelecida, porque pode acontecer que a pessoa que quer investigar até pode desconfiar que a paternidade que tem no registro é uma paternidade falsa, porque desde logo, por exemplo, entre nós, basta que a mãe esteja casada e pai é o marido da mãe, em princípio. Bom, a pessoa pode até pensar que aquela paternidade é falsa, mas tem primeiro que a impugnar, e só depois de impugnar é que pode investigar a paternidade. Portanto, só nesta medida em que há entraves à investigação. Agora, a partir do momento em que a pessoa tenha o caminho para investigar, não se vai considerar a privacidade do pertence pai ou da pertence a mãe. Já não é assim na procriação medicamente assistida, em que, aparentemente, isto não é pacífico, porque ainda em Portugal, tanto quanto eu saiba, não houve nenhum filho de dador que tenha pedido para conhecer a identidade. Pelo menos, tanto quanto eu saiba hoje, penso que ainda não houve nenhuma ação no tribunal com esse objetivo. Mas vai haver. Na Espanha já houve. Ora bem, aí sim, aí é que parece que a boa interpretação da lei diz que o juiz deve fazer essa ponderação de interesses. Porque diz só quando haja razões ponderosas para revelar a identidade do dador. Mas isso é um mundo à parte. Porque aí também não se vai estabelecer o vínculo. Só se vai dizer, aquele é o teu pai. O que vai ali na rua, agora, é o teu pai biológico, não é o teu pai jurídico. Muito bem, eu acho que, enfim, eu queria cumprir os 10 minutos e, obviamente, haverá seguramente outras questões, mas, em todo caso, procurava, sobretudo, responder às questões que a Catarina colocou. Muito obrigado.